Eu queria convidar a todos para a gente ter um momento de oração, se colocar de pé. Vamos orar, clamar a Deus. Aproveitar esse tempo e aquilo que você trouxe no seu coração, como expectativa, como desejo, como petição, como promessa, que você esteja entregando agora nesse tempo de oração. Entrega para Deus, coloca para Ele aquilo que você tem dentro do seu coração. Senhor, nosso amado, precioso Deus, Todo-Poderoso, aquele que é capaz de conhecer cada um de nós em nossas intimidades, Pai, nos nossos desejos, nas nossas vontades, nas nossas angústias. Senhor, que o Senhor esteja ministrando no coração de cada um de nós agora, Pai. Que tudo aquilo que atormenta, que tudo aquilo que persegue, que tudo aquilo que angustia, seja nesse momento colocado do lado de fora desse templo, Senhor Deus. E que cada pessoa aqui possa agora se conectar ao Senhor, clamando a presença do Espírito Santo diante de cada um. Que o Espírito Santo venha, Pai, nesse momento, a tocar a vida de cada um dos teus filhos, Pai. Vai acalmando, vai consolando, vai ministrando em cada vida aqui, em cada expectativa, em cada familiar que muitas vezes deixamos em casa e que estamos também buscando, intercedendo por eles, Pai. Que o Senhor esteja tocando em cada necessidade, em cada intenção de cada um dos teus filhos que vem até aqui hoje te buscar, Senhor Deus, e que eles não saiam daqui hoje de uma maneira igual a que eles entraram, que eles possam ser ministrados pelo Senhor, e eles possam sentir a Tua presença, Pai. Te damos, Pai, a chave desse lugar, Senhor, para que o Senhor esteja conduzindo durante todo esse tempo, Senhor, aquilo que o Senhor quer que seja ministrado ao coração dos Teus filhos, Pai. É assim que nós oramos e te agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém. Antes de se assentar, eu gostaria de conhecer aqueles que hoje entram pela primeira ou segunda vez aqui na igreja, estão nos visitando. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a todos vocês que estão vindo hoje pela primeira vez. Recebam um abraço da nossa igreja, né, que vocês sejam muito bem-vindos aqui, que vocês possam sentir aí a presença do nosso Deus, amém? Podem se assentar. Então, terminamos a série dos gigantes, né? Pastor Marcos, Pastor João, eu, estivemos aqui tratando de alguns gigantes nas nossas vidas, e o período entre séries, a gente está trazendo aqui uma palavra hoje, que fala sobre promessa. Nós somos os filhos da promessa. O texto base que a gente vai usar nessa ministração hoje, ele está em Gálatas 4. Em Gálatas 4, ali o apóstolo está falando sobre o que são as promessas do Senhor para as nossas vidas. E por que muitas vezes a gente acaba não crendo naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Um dos louvores aqui estava falando, né? Quem é Deus nas nossas vidas? O que Deus pode fazer nas nossas vidas? Né? E a gente tem que crer isso. Independente do que a gente está vivendo, independente das circunstâncias que estejam diante de nós, independente do que nos cerca, Deus, Ele é o nosso Pai e tem uma herança para cada um de nós. Então, nós somos os filhos da promessa. Primeira parte ali que me chamou a atenção e eu quis trazer para a gente, é o que está no versículo 7 desse capítulo de Gálatas, que fala assim: assim você já não é escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também te fez herdeiro. E isso é um princípio. Todo mundo que é filho, pela lei dos homens, ele é herdeiro. Você não deserda um filho. Queira você, goste você ou não goste do seu filho, ele vai herdar uma parte da sua herança. Pode ter sido como um filho pródigo, pode ter sido ali como um filho que só trouxe tristezas. O filho tem herança. E esse é um princípio que a gente precisa levar para dentro de nós. A partir do momento em que você se decide
você entende que Deus é o único e suficiente Salvador da sua vida, você vai ao batismo, você declara publicamente a sua fé, você passa a congregar, você passa a seguir os princípios que Deus determina para a gente, você tem uma filiação ali, independente do que esteja acontecendo. Você não vai perder essa filiação e essa herança. Você é herança bendita do Senhor. E essa promessa de ser herdeiro, de se fazer herdeiro, ela tem que estar diante de cada um de nós. Né? A gente vai ver aqui exemplos que a gente vai dar de na nossa caminhada pessoas, na sua caminhada pessoas começarem a desacreditar naquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus é na vida dela, daquilo que tem na sua vida. Tem pessoas que vão falar, eu já não tenho mais sonhos, eu já não espero nada da vida, eu estou sobrevivendo, eu estou deixando a vida me levar. Eu não tenho sonhos, eu não tenho projetos, eu não sei do que esperar. Você escuta isso das pessoas. E a gente precisa entender que a gente precisa estar cheio da presença de Deus para a gente trazer o ânimo para essa pessoa. As pessoas vão se achegar à igreja, vão tirar aqueles preconceitos que geralmente são estabelecidos diante da igreja, do corpo de Deus, quando ela nos vê numa posição de confiança, numa posição ali de plenitude diante de Deus. Jó perdeu filhos, perdeu bens, perdeu a saúde, mas não abriu a boca para murmurar de Deus. O Senhor fez, o Senhor levou. Bendito é o nome do Senhor. É uma palavra forte, mas ele, em todo o tempo, ele demonstrou a confiança e o amor de Deus. E não é porque no final do livro Deus restitui tudo em dobro, que a gente vai dizer que a gente precisa necessariamente sofrer, ou a gente vai ser recompensado plenamente nessa terra. A nossa recompensa plena não é aqui. A nossa recompensa plena é na eternidade. O que vai separar os filhos de Deus daqueles que não creem em Deus é a eternidade. Esse tempo aqui vai ser passageiro. Alguns vão viver 50, 70, 100, 20, 10. Mas tudo que a gente tem de promessa, de herança, é para viver uma vida maior fora. Então, independente de cada circunstância que a gente está vivendo, a gente tem que ser um espelho para aquele que vê a gente. Você é o que mesmo? Eu sou cristão. Ah, então tá bom. Estou começando a ficar curioso para entender o que é ser cristão. Por quê? Porque você está diante das dificuldades apresentando, aconteça ou não aconteça, Deus continua sendo Deus. Aconteça ou não aconteça, o que eu estou esperando, Deus continua sendo meu Deus. E se Deus tem promessa para nós, que somos filhos de Deus, sim, Ele tem promessa para nós. Se Ele tem promessas para nós, por que nós duvidamos? Nós esmorecemos, nós enfraquecemos, nós cansamos. Uma das palavras que mais a gente fica ouvindo nos dias de hoje, estou cansado. Essa semana eu vi algumas vezes, e hoje ainda é quarta-feira, e eu vi pessoas falando, estou cansado, estou cansada. E não é cansada da semana, é cansada das batalhas, é cansada muitas vezes de ter uma expectativa e não ver as coisas acontecendo, é buscar, mas se comparar, eu estou fazendo, eu estou seguindo, e o outro não segue, mas o outro está conseguindo. A gente não tem que se comparar com o outro, cada um tem a sua vida,
de modo independente. Então a gente precisa crer. E a gente vai trabalhar aqui. Por que pessoas duvidam? Por que pessoas, mesmo lendo as Escrituras, tendo uma caminhada cristã, ainda duvidam que são herdeiros? Muitas pessoas ainda se mantêm numa mentalidade de escravo. Escravo não tem direito. Filho tem herança. Escravo trabalha e não recebe. Filho não plantou e colhe. Qual é o primeiro ponto aí que muitas vezes faz com que as pessoas elas duvidem ou cansem, né? Se cansem de esperar por essa promessa, ou esqueçam que tem uma promessa para elas? A gente conhece a Deus, mas nós voltamos ao tempo do engano, ao tempo em que a gente não era convertido, ao tempo em que a gente seguia os hábitos do mundo, ou o tempo em que a gente não achava que existia um Deus que poderia fazer todas as coisas e que é soberano sobre todas as coisas. Olha o que diz nesse capítulo, nos versículos 8 e 9. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Esse é um grande problema de quando a pessoa ela se afasta. Ela volta para onde? Ela volta para um lugar de pecado. Provavelmente vocês conhecem pessoas que estão presas em algum tipo de vício. E quando eu falo de vício, a gente não fala só de drogas. Existe hoje em dia vício em várias áreas e circunstâncias. Pessoas que se viciam na pornografia, pessoas que se viciam na traição, pessoas que se viciam em jogos, apostas, pessoas que se viciam em bebidas, pessoas que se viciam em murmurar, em ser violentos. E o que acontece? Muitas vezes essa pessoa já experimentou um tempo de paz, muitas vezes essa pessoa já experimentou um tempo bom, um tempo limpo. Mas algumas circunstâncias voltaram ela a querer sentir novamente o gosto da escravidão. O gosto amargo de estar preso. Quem não está no contexto, no ambiente de igreja, eles têm uma visão muitas vezes que nós somos escravos, né? Vivemos aqui, né? Tristes, cabisbaixos, né? Bitolados, né? Sempre tristes. Quem falou isso? Nós somos alegres, nós somos felizes, nós expressamos alegria. Nós temos uma forma que não precisa de elementos alcoólicos para expressar alegria. Só que muitas vezes as pessoas se cansaram e não tiveram a paciência ou a maturidade espiritual para continuar na caminhada. O que ela faz? Ela volta para o lugar que ela estava antes. E o próprio Jesus nos ensina, né? Se aquele lugar estava adornado e limpo, mas fica vazio, o dono da escravidão volta com 7 piores. Então, essa parte, esses versículos estão ressaltando justamente isso, né? Vocês conheceram a liberdade, vocês conheceram o relacionamento com Deus, mas por que estão voltando para a escravidão? Quando a gente se liberta, quando a gente se converte, quando a gente conhece a Deus, a gente tira uma série de
pensamentos, atitudes e comportamentos que a gente achava que eram normais, que eram bons. E aí Deus nos tira, nos mostra o que é pecado, né? Mostra consequências do pecado, nos faz refletir o que aqueles comportamentos nos fizeram estar, nos fizeram seguir. Ele nos tira dos pecados e nos mostra as consequências do pecado. Quando você está lá no meio da bagunça, você não tem muitas vezes a noção do que aquilo vai te levar no mundo espiritual. E a partir do momento em que você conhece o que é o mundo espiritual, as consequências, que há o bem e que há o mal, e que o mal não quer a nossa alegria, não quer o nosso bem, ele quer o que? Ele quer uma escravização eterna. Quando a gente tem esse discernimento, e a gente verdadeiramente se arrepende, a gente fala, uau, quanto tempo eu fiquei no lugar da escuridão, quanto tempo eu fiquei preso. A gente conhece uma verdade que liberta. O que é a verdade? É aquilo que Deus determinou para a nossa vida. Uma coisa importante, o diabo ele não gosta de nada que Deus criou. E ele vai sempre tentar meios para desvirtuar aquilo que Deus criou. Quem criou o relacionamento e a família? Deus. Não é bom que o homem ande só, vou te dar uma ajudadora. O que o diabo ele quer fazer? Bagunçar as estruturas familiares. Família é o que você quiser que seja. Você pode viver do jeito que você quiser. Deus criou a sexualidade, o sexo. O inimigo ele foi lá e perverteu do jeito que o mundo está hoje. Deus criou o planeta totalmente equilibrado. O que o ser humano faz na ganância de querer cada vez mais? Destrói, consome exageradamente o planeta. Deus cria o que é bom. E o inimigo com inveja vai lá e tira isso que é bom. Então Deus ele traz a verdade. E o mundo quer nos contaminar com as mentiras. Nós experimentamos a paz que excede todo entendimento. A gente conhece a verdade, a gente celebra essa paz, a gente recebe essa paz, mas o que acontece? Voltamos aos mesmos erros e somos escravizados outra vez. Já devem ter ouvido essas frases. Depois que eu me converti, tudo piorou. Tudo ficou mais conflituoso. Tudo ficou mais difícil. Vou voltar ao que eu era. Quando eu não era crente, não tinha isso. A pessoa começa a querer colocar uma culpa em Deus em relação àquilo que ele não tem ou não conseguiu. E aí essas pessoas vão começando o quê? A querer voltar. Deus tirou um povo de 450 anos escravo, mentalidade de escravo. Quando eles estão começando a caminhar no deserto, o que eles falam? Que eles estavam com saudade das cebolas do Egito. Deus deu liberdade para eles, mas não está bom. Bom estava lá, sendo chicoteado, açoitado. Deus ele fez uma série de milagres na vida deles, mas por começar a caminhar no deserto, o que eles falam? Quero voltar para o tempo de escravidão. Deus ouve os clamores e tira Ló e sua família de Sodoma e Gomorra, porque ele ia destruir. E o que a mulher dele faz? Olha para trás. O que é olhar para trás? Sentir saudade do lugar que ela estava, o lugar de escravidão. Muitas vezes as pessoas vão ter essa saudade, esse desejo de voltar para o lugar
da escravidão. E a gente precisa se posicionar. A gente precisa ter discernimento, entender qual é a minha vida, como é a minha vida, a partir do momento em que eu decido seguir a Deus. Não olhe por coisas materiais. Não é por isso que a gente vai olhar. A gente tem que entender o que Deus tem feito em mim. Onde que eu estaria hoje? Eu já me fiz essa pergunta e fiz essa reflexão. Tá? Não nasci num lar evangélico. Fiz algumas coisas erradas na minha caminhada e hoje eu penso que se eu não tivesse sido alcançado um dia, não sei talvez onde eu estaria por conta de influências. Então a gente precisa entender, né? As pessoas, muitas vezes, elas têm uma tendência de querer voltar para o lugar da escravidão. O segundo aspecto aí, que muitas vezes a gente não crê nas promessas. O mundo tem usado da astúcia, da sutileza, do engano, para nos afastar de Deus. Olha o que fala em Gálatas 4:7. Os que fazem tanto esforço para agradá-los, não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Aqui o apóstolo está falando daqueles que influenciam para a gente se desviar. Hoje eu estava assistindo um vídeo que o pastor Lucinho, da Lagoinha, estava colocando sobre a pessoa quando entra na universidade pública, né? Universidade Federal. Né? Ele entrando e como que ele vai saindo e ele fazendo uma reflexão. Será que o seu filho está preparado para entrar numa universidade federal? Né? E aí falando das bases, que você precisa dar uma base espiritual muito forte para o seu filho, para ele não se desviar. Então, muitas vezes aquilo que parece que é um desejo, um sonho que vem ao meu filho vai entrar numa universidade. Em algumas situações acaba se tornando uma grande dor de cabeça, uma grande tristeza. E aí, ele põe aquele vídeo ali como uma reflexão. A gente não tem que demonizar, até porque eu trabalho lá, né? Não vou demonizar onde que eu trabalho. Eu trabalho na Universidade Federal. E tem muita coisa positiva, muita coisa boa. Mas ao invés de a gente gastar tempo, o nosso tempo, nas redes sociais, na internet, buscando as nossas coisas, nós precisamos investir tempo nos nossos filhos, sentar para conversar com eles. Porque se a gente não der ouvido, não der atenção a ele, pode ter certeza que o diabo vai plantar alguém para dar atenção a ele. E vai pescar ele. Então a gente precisa se posicionar, ensinar, explicar, trabalhar as consequências. Tudo que a gente faz tem consequências. Então a gente não pode crer, a gente não pode conceber que o diabo ele vai ganhar ou que ele vai ter sempre vitória quando a gente entrega um filho na universidade. A gente tem que declarar, não, ele vai entrar aqui, ele vai sair, ele e ela vão entrar aqui, vão sair profissionais, pessoas que vão fazer a diferença como cristãos, vão entrar e vão sair do jeito que eu, como autoridade espiritual, coloquei na vida deles. É isso que a gente tem que crer. E não que o mundo possa tirar ele do caminho. A gente tem que buscar influenciar o mundo e não deixar que o mundo nos influencie. Por quê? Porque o diabo ele se mostra insistente e criativo nos seus intentos perversos. Ele não para de insistir, ele não cansa. Ele tentou Jesus. E não foi uma vez, tentou 3 vezes.
ele cria artifícios, artimanhas, mentiras, enganos, e as pessoas muitas vezes entram naquela isca, a isca de Satanás. Então a gente precisa entender, o mundo não pode me levar a não acreditar nas minhas promessas, na minha herança, naquilo que Deus tem para a minha vida. Então eu tenho que ter isso fortalecido dentro de mim. E a gente precisa entender que o diabo ele não quer nos presentear. O grande intento dele é afastar a gente de Deus. Não quer dar um presente para a gente. Ele quer que a gente cada vez mais se esfrie. Quando a pessoa se esfria para ele entende que ele ganhou um ponto. Fez um gol. Está dominado. Então a gente precisa entender que lugares estão levando as pessoas para se esfriarem. Está muito frio, tem coisas que eu preciso fazer, hoje eu não vou na igreja. Hoje não vou, amanhã eu não vou, semana que vem eu não vou. Tem outras coisas mais importantes. Não tenho tempo hoje de orar. Não tenho tempo hoje de ler a Bíblia, amanhã eu leio. Amanhã eu leio em dobro. Não consegui também. Daí, sexta-feira eu leio o triplo. E acaba não fazendo. A gente precisa cuidar. A gente precisa entender que o mundo, a Bíblia fala, o mundo jaz no maligno. E o mundo, ele quer o tempo inteiro nos distrair. Engraçado que às vezes até a gente está no culto e está se distraindo. Às vezes até a gente está na igreja e se distrai. Às vezes a gente não pode ir na igreja, vou assistir o culto online. É uma bênção a tecnologia nos permitir a gente ter isso. Mas muitas vezes tem coisas ali que acabam distraindo a pessoa e ela não foca naquilo ali. Ou você se prontifica a ler a palavra. E aí você põe do lado o que? O celular. Aí você faz assim, um olho no celular, um olho na palavra. Um olho no celular, um olho na palavra, daí você fica mais com o olho no celular. E já não tem mais o seu tempo com Deus. A gente precisa ter tempos de qualidade com Deus. O roubo desse tempo tem sido a arma usada por Satanás para nos enfraquecer na fé. Já repararam como a gente não tem tempo para nada hoje em dia? Quantas coisas você já fez essa semana? E quantas coisas você não conseguiu fazer essa semana? Porque faltou o quê? Tempo. E aí você acorda cedo e dorme tarde. E ainda assim falta tempo. E falta tempo para um monte de coisa. E falta tempo também para o relacionamento com Deus. Então a gente precisa entender que tem que haver um posicionamento da nossa parte, se está faltando tempo. Precisamos ser mais reflexivos com nós mesmos. O que eu estou entregando para Deus? Que qualidade eu estou entregando para Deus? Na minha adoração? No meu tempo de leitura? Nas minhas orações? Na minha conversa com Ele? Na minha obediência a Ele? Todos nós temos que refletir isso. Todos nós precisamos refletir. A gente está falando de promessa, a gente está falando de herança. Mas a gente também está falando de filiação. Há uma filiação para a gente ter direito a isso. E caminhada com Deus não é troca. Porque se a gente vem buscar Deus por troca em alguma coisa, isso não é relacionamento, isso é interesse.
Se eu venho buscar Deus porque tem algo que eu estou querendo, isso é interesse, isso não é relacionamento. Relacionamento é o que Ele tem conosco. A gente tem uma raiz pecadora, a gente vem de uma natureza ruim, uma natureza que veio de Adão, e ainda assim Deus nos ama. Ama simplesmente por amar. Então a gente precisa deixar os interesses de lado e buscar relacionamento. Eu me relaciono porque Deus é o meu sagrado, é o meu eterno, é quem me formou, é quem me conduz, é quem me dá a verdade, é quem me dá a vida. Terceiro item ali. Nós somos filhos da carne ou filhos da promessa? Engraçado que o texto vai caminhando e mais lá à frente, ele vai falar sobre Agar e Sara. As duas mulheres que tiveram filhos de Abraão. Uma era filha da promessa. Uma deu origem ao filho da promessa. E a outra deu origem ao filho da impaciência. O que Sara fez? Se eu não consigo te dar um filho, toma aqui a minha escrava. A gente é muito prático às vezes, né, para querer resolver aquilo que está demorando. Ah, não, então fazemos isso. O que Sara fez ali? Ela se colocou no lugar de Deus. Se Deus não dá um filho, eu arrumo a situação. Deus, quando falou com Abraão, Ele falou o quê? Sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mandar. E mais à frente Ele fala, seu nome não será mais Abrão, será Abraão, porque será pai de multidões. Aí eu pergunto, Deus mente? Deus é homem para mentir? Deus é filho de homem para se arrepender? Se Ele falou que Ele seria pai de multidões, é porque Ele seria pai de multidões. Mas a gente, nessa questão de tempo, quer resolver do nosso jeito. E aí o texto ele fala, nos versículos 22 a 26, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. A da escrava nasceu de modo natural, a mulher era nova, seu ventre era frutífero. A mulher de Abraão teve filho da promessa, que é o filho do milagre, o filho de quem já não podia ter aos olhos humanos. Você não pode ter, olha a sua idade, mas Deus fez. Ela foi nascido, o filho da livre nasceu mediante a promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai, gera filhos para a escravidão. Essa é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre, e essa é a nossa mãe. Então o texto ele está falando ali. As consequências de ser livre e as consequências de vir de uma raiz de escravidão, ou se colocar num lugar da escravidão. O filho da escrava é fruto da desobediência do ser humano, da impaciência do ser humano, da soberba muitas vezes. Eu posso resolver. A mesma soberba que Davi teve. Uma mulher engravidou? Tá bom. Então vamos matar o marido dela.
Não, antes de matar o marido dela, traz ele de volta. Traz ele do campo de batalha. Põe ele lá para ficar com a mulher dele. Pronto. Não deu certo. Urias, naquele momento, era mais reto do que o rei. O soldado era mais justo do que o rei. E nem por isso ele deixou de morrer. Morreu. E Davi também, novamente, quis consertar o seu jeito. O problema é que a gente está sempre querendo fazer do nosso jeito, consertar do nosso jeito, arrumar do nosso jeito. E o jeito de Deus? O jeito de Deus demora, a promessa de Deus demora. A herança de Deus, só quando Ele morrer, mas Ele é eterno, então Ele não vai morrer, e quando que eu vou receber essa promessa? A diferença da gente receber uma herança de pai terreno e receber uma herança de Deus é que Deus não vai morrer, e a gente vai receber a herança dele. Essa aqui é a diferença. Deus, Ele nos dá a herança, sem precisar o pai morrer. Só que a gente tem vários exemplos aqui de pessoas que não tiveram paciência, não souberam crer. Jesus falou, homem de pouca fé. E alguns exemplos na Bíblia a gente olha, pessoas muitas vezes com pouca fé, que não souberam esperar. E nós somos filhos da carne ou filhos da promessa? O que a gente quer ser? O que tem nos filhos da carne? São gerados para a escravidão. O povo hebreu saiu da Babilônia, mas ainda mantinha uma mentalidade de escravo. O tempo inteiro provando. Moisés demorou um pouquinho, faz para a gente um bezerro de ouro. Não vai. Só vamos comer isso? Cadê a carne? Onde que está a proteína? Só vamos comer isso que cai do céu? Estou com sede. Não tem água nesse lugar? As pessoas vão esfriando. Independente dos... Eles viram um mar se abrir. Alguém já viu um mar se abrir aqui? Mas eles viram. Milagre. Mas não estava bom. Não estava bom. Murmuração. O murmurador, ele se torna escravo da sua própria murmuração. E nada está bom. Quantas vezes a gente também não se pega assim? Temos isso, acontece aquilo, Deus concebeu aquilo, mas não está bom. Parece que a gente está sempre precisando de mais alguma coisa. Escravidão. Tem pessoas que chegam num patamar de riqueza, e qual que é o problema? Ela precisa ter mais para manter aquele padrão. Mas não já tem o suficiente? Mas tem um outro que tem um tanto, eu preciso estar na lista da Forbes dos 50 mais, então eu preciso ganhar um tanto mais do que eles. Eu preciso manter. E muitas vezes no manter a gente se torna escravo. Às vezes você dá o seu melhor ali e fala, no mês que vem você precisa dobrar a sua meta. Quem trabalha com vendas, né? Vai lá, atinge as metas. Tá bom? Tá bom para agora, mas para o mês que vem você já tem que fazer mais. Ok, o mundo corporativo é assim. Mas vocês veem que as pessoas estão sempre num ciclo de escravidão. E a gente precisa entender
que muitas vezes a gente se coloca nesse lugar, de que nada está o suficientemente bom. Está sempre faltando alguma coisa. Gerados para a escravidão. Só que os filhos da promessa foram gerados para ser livres. Foram gerados para ter o sobrenome. Para ter o nome do Pai na certidão de nascimento e na identidade. Para se assentar à mesa com Jesus. Para estar no reino dos céus. Gerados para ser livres. Livre de culpa. Livre de julgamento. Às vezes a gente se preocupa muito com o que os outros estão falando da gente. Ah, fulano falou que eu sou assim, que eu estou assim, que eu fiz isso. E aí a gente fala. O que é mais importante, o que Deus acha de você ou que o outro, que é falho, imperfeito, que nem a gente acha? Qual é a opinião mais importante? Quando você faz um trabalho, qual que é a opinião mais importante? Do expert, da pessoa que sabe mais aquilo, ou de uma outra pessoa que não tem tanta habilidade? A opinião que tem mais peso é daquele que tem mais poder, mais habilidade. Então, o que importa na nossa vida não é o que os outros estão pensando da gente. É o que Deus sonda o nosso coração e pensa da gente. Isso é ser livre. Liberdade não é para achar que eu posso fazer tudo o que eu quero. Esse é um conceito errado de liberdade. Esse é o conceito que o mundo dá. O mundo hoje ele fala, você pode ser o que você quiser. Você pode experimentar o que você quiser. Você pode escolher o que você quiser. E Deus? Não, ninguém falou de Deus ali. É o que você quiser. Então te leva para essa falsa liberdade. Né? Você é livre. Meu corpo, minhas regras. Posso matar um ser que está dentro de mim? Meu corpo. A pessoa se colocando no lugar novamente de Deus. Porque só Deus ele sabe o dia do nascimento e o dia da morte. É Ele que determina. O resto, as pessoas brincarem de Deus. E o mundo mostra isso hoje. Eu posso fazer tudo o que eu quero. E, consequentemente, eu vou responder pelas consequências de tudo que eu escolher querer. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. A Bíblia já fala isso. Então a gente precisa ter cuidado com definições que o mundo traz. Liberdade é saber que a minha consciência e meu coração estão em paz. Não há condenação para mim. Deus se agrada dos meus posicionamentos. Isso é liberdade. Aquilo que eu estou fazendo agrada ao Pai. Aquilo que eu faço tem a bênção de Deus, tem a aprovação, tem o joinha de Deus. Isso é liberdade. O resto é doutrina do mundo. E o quarto item que nos mostra aí, por que muitas vezes a gente duvida da promessa? Porque Deus ele tem um momento certo para que as promessas se cumpram. Gálatas 4, logo o começo do capítulo, a palavra fala assim, digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Quem que determina o tempo? O pai. E a gente deu exemplos aqui de pessoas que não tiveram essa paciência ali, de entender. Entender que quando a promessa não vem,
ainda assim a herança ela não está perdida por aí. Ela está sendo guardada por guardiães e administradores. O que é nosso, o que Deus colocou ainda no ventre das nossas mães, como promessa, está ali. Não está perdido. Deus não perdeu isso em lugar nenhum. Está muito bem guardado. Enquanto nós não estamos preparados, Deus coloca guardiães e administradores para cuidar da nossa herança. A nossa imaturidade é uma oportunidade ou uma brecha para que o inimigo opere em nossas mentes. E aí vem uma série de distúrbios que nos provocam e nos tornam inferiores. Ansiedade, desânimo, insegurança, irritabilidade, apostasia, que é o abandono da fé. Tudo isso vem de quê? Da nossa imaturidade muitas vezes, do não crer, entender que Deus ele continua sendo Deus. Deus ele continua fazendo milagres, curando, libertando. Ah, mas eu oro por essa pessoa e ele não foi tocado ainda. A gente não pode perder a fé. A gente não pode perder o ânimo. Eu faço os exames, eu faço os procedimentos e essa doença não sai. Eu não curo. Precisa manter a fé. Eu oro para que meu marido venha na igreja, eu dobro o joelho, eu faço jejum, eu unjo ele quando ele está dormindo, ele nem sabe ali que eu estou molhando ele todo ali com óleo, e não acontece nada. Deus tem o tempo certo, o momento certo, para que as coisas se cumpram. Porque senão a gente começa a ter essa série de tormentos que tem vindo às mentes das pessoas. Quantas pessoas a gente conhece com crise de ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro. Quantas pessoas desanimadas? Quantas pessoas que vocês conhecem hoje que falaram: ah, não vou mais à igreja, eu estou afastado da igreja, não quero saber de igreja. Eu me feri com a igreja. E às vezes a gente escuta coisas que foram faladas para essas pessoas que a gente tem vergonha do que falaram. Quando nós estamos no tempo da escuridão, ficamos escravos dos princípios do mundo. Nós normatizamos as coisas, tudo é normal, a gente já não se escandaliza com mais nada, nada impacta a gente mais, nada choca, tudo pode, tudo é normal. Não, a gente não tem que aceitar que tudo é normal, a gente tem que aceitar o que Deus fala que é normal, o que é lei, o que é mandamento, o que é regra que Deus estabeleceu para a gente. É isso que a gente tem que entender. E como que eu gero essa crença nas promessas? A gente já está encerrando. Eu tenho que tirar essa mentalidade de escravo e colocar em mim a mentalidade de filho, que tem uma herança. Entender que Deus, Ele é pai, Ele age como um pai, não age como um dono. Dono oprime, dono faz trabalhar e não paga. Dono não dá descanso. Você vai trabalhar o quê? Você vai trabalhar 20 horas por dia até eu entender que você pode. E as leis? Que lei? Não tem lei trabalhista nenhuma. Pai, Ele acolhe. Pai, Ele tem a empatia, ele sente a dor que o filho está sentindo. Você acha que Deus não sente a dor que você sente? Você acha que Deus ele fica lá em cima na soberania dele, frio? Quando você chora, você sabe quem está chorando junto com você? É o Espírito Santo. Deus não vai falar: ah, eu já sei tudo isso que está no seu coração, você tem que sofrer mesmo. Deus sente, Jesus sente o que a gente sente.
sabe que é difícil para a gente carregar. Uma coisa que a gente precisa entender também, que está ali no final, a gente precisa organizar o nosso tempo. A gente não pode ser escravo do tempo. Para a gente viver as promessas, a gente tem que entender que Deus, Ele quer ter esse relacionamento com a gente. E se eu não estou tendo essa organização no meu tempo, para ter essa qualidade com Deus, a primeira coisa que eu tenho a me posicionar, é entender, é sentar, me acalmar, realmente entender, o que eu vou entregar para Deus de relacionamento, o que eu vou entregar para Deus, e não esquecer, não deixar esfriar, promessas que já foram geradas no seu coração. Tem uma promessa ainda tem muita promessa no meu coração, né? Eu já fiz 51 anos, e eu ainda acho que tem muita coisa de promessa que Deus colocou para mim, dentro do meu coração, e que eu vou fazer, que eu preciso fazer, que eu tenho que fazer, e que eu vou alcançar. E todos nós precisamos colocar isso. Eu queria que você se colocasse de pé agora. A gente vai orar. A gente vai ter um tempo de oração. E essa oração que eu vou fazer é resgatando heranças e promessas que talvez algum dia se apagaram de você. Que talvez algum dia alguém falou algo que te marcou negativamente. E a gente vai orar inclusive por palavras de lideranças pastorais que talvez tenham falado algo para você que te machucou. Talvez alguém te tenha dito para você, você não tem chamado. Talvez alguém tenha dito para você, isso não é para você. Você não tem esse dom. Desiste. Vai procurar outra coisa para fazer. Em qualquer área da sua vida. Mas na área espiritual dói também. Então a gente vai orar. E eu queria te convidar para você sair do seu lugar. E se você teve promessas que se esfriaram, se você teve heranças que parece que se rasgaram e foram queimadas, eu queria te chamar aqui para você renovar essa expectativa do que Deus tem na sua vida, essa esperança do que Deus tem na sua vida. Que você renove essa promessa. Talvez você entrou aqui e fale, eu já não vejo mais nada de sentido na minha vida. Eu quero orar com você. Eu quero renovar essa aliança sua com Deus, renovando a sua promessa com Ele. Vamos orar e você está livre. Você pode vir aqui à frente. Nós vamos orar. Nossos pastores e intercessores vão orar também com você. Coloque para Deus novamente aquilo que era herança, que foi apagada, aquilo que foi machucado dentro de você. Deus não desiste de nenhum de nós. Senhor, neste momento, Pai, nós pedimos que o Senhor esteja agindo na mente e no coração de cada um dos teus filhos, Senhor Deus, que vem até aqui, Senhor, e que ouviu e se lembrou de uma palavra pesada que foi dita, uma circunstância que parece que a pessoa estava nadando e não saía do lugar. Pai, em nome de Jesus, nós renovamos promessas aqui, Senhor. Nós renovamos a mentalidade de filhos, Senhor. Nós quebramos todo o jugo de escravidão nesse momento, em nome de Jesus, Pai. Não há condenação mais, Senhor Deus. Ah, mas eu caí, mas eu pequei. E daí você pode se arrepender. Eu estou manchado, e daí? Clame ao Espírito Santo para trazer vestes novas para você. Renove você.
a promessa que Deus colocou em você. Senhor, em nome de Jesus, renova a mente, Senhor. Tira engano, Pai, tira mentira. Abre os ouvidos, Senhor, e tira aquelas palavras que apagaram seus filhos, Pai, suas filhas, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, seja um tempo de renovação, Senhor. Renova as promessas dele, fortalece eles, coloca as pernas deles, Senhor Deus, os pés deles plantados no Teu Espírito Santo, Senhor Deus, na Tua palavra. Renova, Pai, renova a confiança, renova a fé. Espírito Santo, toca no coração de cada um aqui, que cada um seja cheio da Tua presença. Senhor, toca, renova. Vícios, padrões repetidos de pecados, nós cancelamos agora, nós rejeitamos em nome de Jesus. Senhor, renova a aliança com seus filhos, Pai. Viemos te buscar aqui, Senhor Deus. Viemos te pedir, Senhor, fala novamente conosco, Pai. Em nome de Jesus, toca, Pai, som dos nossos corações. Aquece o nosso coração. Aquece o nosso coração que está frio, Senhor. Aquece, Pai. Traz a alegria que vem do Senhor. Traz a paz que só o Senhor pode dar pra gente, Senhor. Toda tribulação, Senhor, todo engano, Senhor Deus, todo medo caia por terra, em nome de Jesus. Se alguém aqui tem uma enfermidade, já perdeu a esperança de cura, de que o procedimento que você está fazendo pode dar resultado, se você pode, coloca a mão na sua enfermidade agora, que nós vamos orar. Eu já desisti de me curar. Nós repreendemos essa palavra em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos que renove agora, Pai, a esperança dos teus filhos na cura. Nós te pedimos uma unção de cura derramada aqui, Senhor. Coloca de novo, Pai. Traz a esperança, traz um novo olhar dessa pessoa, Pai, sobre os procedimentos que ela tem feito. Que ela possa pisar na clínica, que ela possa pisar no hospital com um novo ânimo, Senhor Deus. Pai, se ela veio aqui hoje orar por outra pessoa também, que está desenganada, nós oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus, renovando a mente na cura, Senhor Deus, a cura que vem do Senhor, que essa pessoa seja tocada ainda hoje, Senhor. E vai recebendo, Senhor Deus, o renovo do Senhor. Algo do Senhor para a vida dela, em nome de Jesus. Um sons de cura, Senhor Deus, na vida dos seus filhos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode levantar suas mãos e a sua voz e cantar isso comigo.
Durante a ministração, nós falamos aqui de pessoas que conheceram a verdade, conheceram a salvação, mas decidiram voltar para os caminhos da escravidão. E agora eu quero orar por pessoas que estiveram nesse caminho e querem voltar, querem se reconciliar com Deus. Se você quer se reconciliar novamente com o Senhor, voltar para os caminhos do Senhor, levanta a sua mão que eu quero orar com você. Se você se desviou, você esteve em outros lugares, você entendeu que as circunstâncias que estavam acontecendo te levaram a querer experimentar novamente o lugar da escuridão, o lugar da escravidão, vem até aqui que eu quero orar com você. Se você está retornando, eu quero orar com você. E se tem alguém aqui que está querendo, nunca veio, ou não teve ainda um encontro verdadeiro com Jesus, e uma pessoa que quer vir para os caminhos do Senhor, uma pessoa que quer receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero te pedir que levante a mão, que eu quero orar com você também. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos entregar a vida dos teus filhos, Pai, que se decidem aqui hoje para os teus caminhos, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos declarar o Senhor tocando e trazendo ela para um lugar de herança, o Senhor tocando nela e levando ela a um lugar de promessa, um lugar de paz, um lugar em que o amor não tem troca, é um amor incondicional. Pai, em nome de Jesus, toca, abraça, Senhor Deus, que ela se sinta acolhida pelo Senhor, que ela se sinta pertencente, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos pelo posicionamento, Pai, por querer experimentar algo que vem do Senhor, Pai. É assim que nós oramos e te entregamos, Pai, esse tempo, te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus, amém.